A saúde do Papa Francisco piorou nos últimos meses e agora a situação ficou muito grave. Com 88 anos, ele enfrenta problemas sérios. Será que isso pode ser o começo do fim do seu tempo como líder da Igreja Católica? Veja o que está acontecendo e o que pode mudar no Vaticano. Desde 2013, quando virou Papa, ele já teve vários problemas de saúde. Mas agora a situação é mais séria. Ele está com pneumonia forte, infecção no pulmão e começando a ter problemas nos rins. Será que ele vai melhorar ou estamos vendo seus últimos dias como Papa? Os médicos disseram que ele foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, depois de ter muita dificuldade para respirar. No começo parecia só uma gripe forte, mas acabou piorando. Inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e vamos começar. O mundo católico tem acompanhado com crescente preocupação as notícias sobre a saúde do Papa Francisco. Aos 88 anos, o pontífice enfrenta uma série de complicações médicas que têm levantado questões sobre o futuro de seu papado e da Igreja Católica como um todo. Recentemente, o Papa foi diagnosticado com pneumonia dupla grave, uma condição séria que afeta ambos os pulmões simultaneamente. Esta infecção respiratória levou à sua hospitalização no renomado Hospital Gemelli, em Roma, após uma crise respiratória severa que alarmou seus médicos e assessores mais próximos. O quadro clínico de Francisco apresenta uma complexidade preocupante. Além da pneumonia, os exames médicos revelaram um conjunto de infecções nos pulmões, viral, bacteriana e fúngica. Esta combinação rara de patógenos tem desafiado a equipe médica, que precisou ajustar os tratamentos várias vezes para combater as infecções de maneira eficaz. Os boletins médicos divulgados pelo Vaticano também indicam problemas hematológicos sérios. A contagem de plaquetas do Papa está significativamente abaixo dos níveis normais, o que aumenta o risco de sangramentos. Simultaneamente, seus níveis de hemoglobina foram descritos como alarmantes, caracterizando um quadro de anemia severa que compromete o transporte de oxigênio pelo corpo. Esta condição hematológica crítica exigiu múltiplas transfusões de sangue para estabilizar o pontífice. Além disso, Francisco necessita constantemente de oxigênio suplementar para compensar a dificuldade respiratória causada tanto pela pneumonia quanto pela anemia. Como complicação adicional, os médicos identificaram sinais precoces de insuficiência renal, indicando que os rins do Papa começam a apresentar dificuldade para filtrar adequadamente o sangue e eliminar toxinas. Este sintoma é particularmente preocupante pois pode evoluir rapidamente para um quadro mais grave. Outro fator que tem mantido a equipe médica em alerta constante é o risco de sepsis, uma infecção generalizada na corrente sanguínea que pode se desenvolver a partir das infecções pulmonares. A sepsis representa uma ameaça à vida e requer intervenção médica imediata caso se manifeste. Apesar da gravidade do quadro, o Papa Francisco continua seguindo rigorosamente os tratamentos prescritos. Seu regime terapêutico atual inclui doses de cortisona para reduzir a inflamação nos pulmões e combinar diversos antibióticos específicos para cada tipo de infecção identificada. A idade avançada do pontífice é um fator que adiciona complexidade ao tratamento. Aos 88 anos, a capacidade de recuperação do organismo é naturalmente mais lenta, e os riscos associados às intervenções médicas se tornam mais significativos. A comunidade católica mundial mantém-se em orações contínuas, enquanto autoridades religiosas e líderes mundiais expressam solidariedade. Embora o Vaticano mantenha uma comunicação cautelosa sobre a real gravidade da situação, é evidente que a saúde do Papa Francisco representa um momento crítico para a Igreja Católica contemporânea. Enquanto os médicos continuam o tratamento intensivo, o Papa Francisco enviou uma mensagem escrita aos fiéis, demonstrando sua característica determinação. Na carta divulgada pela sala de imprensa do Vaticano, o pontífice afirmou estar seguindo o tratamento com confiança e agradeceu as orações vindas de todo o mundo. Suas palavras, embora breves, buscavam transmitir calma à comunidade católica global, preocupada com seu estado de saúde. Por trás das paredes do Vaticano, contudo, o clima é de extrema preocupação. Fontes próximas à Cúria Romana relatam reuniões frequentes entre cardeais seniores e outros líderes da Igreja para discutir os cenários possíveis. A gravidade da situação levou à implementação de protocolos raramente acionados, preparando a Santa Sé para qualquer eventualidade enquanto mantém uma aparência de normalidade para o público. Uma das medidas mais visíveis foi a completa reorganização da agenda papal. Compromissos que exigiriam a presença física do Papa foram cancelados ou adiados indefinidamente.
As audiências gerais das quartas-feiras, momento tradicional de contato direto com os fiéis, passaram a acontecer por meio de transmissões gravadas. Quando a condição do Papa permite, ou são conduzidas por representantes designados. Nesse contexto de adaptação, o arcebispo Rino Fisichella emergiu como uma figura central. Como um dos colaboradores mais próximos de Francisco, Fisichella assumiu vários compromissos importantes do pontificado. Sua presença tornou-se constante em cerimônias, reuniões com líderes religiosos e até em encontros diplomáticos que normalmente contariam com a presença do Papa. O arcebispo, conhecido por compartilhar muitas das visões reformistas de Francisco, tem sido cuidadoso em enfatizar que atua apenas como representante temporário. Um dos momentos mais simbólicos desta crise ocorreu quando o Papa foi substituído na tradicional missa dominical na Basílica de São Pedro. Esta cerimônia, transmitida para milhões de católicos em todo o mundo, sempre foi presidida pelo próprio pontífice. A ausência de Francisco neste ritual central da vida católica romana enviou um sinal claro sobre a seriedade de sua condição, apesar das declarações oficiais moderadas. Mesmo enfrentando limitações físicas severas, o Papa Francisco continua tentando cumprir seus deveres essenciais. Relatos de pessoas próximas indicam que ele insiste em receber atualizações diárias sobre assuntos importantes da Igreja e continua tomando decisões críticas de seu leito hospitalar. Documentos que requerem sua assinatura são levados até ele, e reuniões breves com assessores-chave acontecem quando sua condição permite. Esta determinação em manter-se ativo reflete a personalidade do pontífice argentino, conhecido por sua ética de trabalho rigorosa mesmo antes de sua eleição ao papado. Para Francisco, abdicar completamente de suas responsabilidades seria impensável enquanto tiver capacidade mínima para exercê-las. O Vaticano, por sua vez, equilibra-se entre apoiar a vontade do Papa de permanecer envolvido e protegê-lo para facilitar sua recuperação. Esta tensão define a resposta institucional à crise, enquanto a Igreja e os fiéis aguardam desenvolvimentos sobre a saúde do líder dos católicos mundiais. A notícia sobre o agravamento da saúde do Papa Francisco rapidamente ultrapassou os muros do Vaticano, provocando uma onda global de preocupação e solidariedade. Em diversos países, comunidades católicas organizaram vigílias e jornadas de oração, criando uma rede mundial de apoio espiritual ao pontífice. Na imponente Catedral de São Patrício, em Nova York, o cardeal Timothy Dolan liderou uma missa especial pela recuperação do Papa. Com a catedral lotada de fiéis, Dolan fez uma declaração emotiva. Nosso querido Papa Francisco enfrenta talvez o maior desafio de sua vida. Neste momento difícil, unimos nossas orações às de milhões de pessoas ao redor do mundo, independentemente de sua fé. A missa foi transmitida ao vivo pela televisão e internet, permitindo que católicos de todo o território americano participassem virtualmente do momento de oração. No Cairo, o cheque Ahmed Al-Tayeb, grande imã de Al-Azhar e uma das maiores autoridades do Islã sunita, enviou uma mensagem de solidariedade que surpreendeu muitos. Rezamos pela recuperação do Papa Francisco, um verdadeiro amigo do mundo islâmico e um parceiro na construção de pontes entre nossas religiões. Esta manifestação demonstra o alcance do trabalho de diálogo interreligioso promovido pelo pontífice argentino durante seu papado. Em Buenos Aires, cidade natal de Jorge Mário Bergoglio antes de se tornar Papa Francisco, o famoso obelisco no centro da cidade foi iluminado com a mensagem Francisco. A cidade reza por ti em uma demonstração comovente de carinho por seu mais ilustre filho. Nas paróquias da capital argentina, os bancos das igrejas permaneceram ocupados dia e noite por fiéis em vigília contínua. O apoio transcendeu fronteiras religiosas e geopolíticas. Líderes judeus em Israel, monges budistas no Japão e representantes hindus na Índia organizaram orações em seus respectivos templos pela saúde do líder católico. Esta mobilização interconfessional reflete o trabalho de Francisco em construir diálogos com outras tradições religiosas durante seu pontificado. Chefes de Estado e de governo de diversos países também expressaram publicamente sua preocupação. Do Brasil à Alemanha, da Filipinas ao Canadá, líderes políticos enviaram mensagens de apoio e ofereceram assistência médica especializada caso necessário. O presidente da Itália visitou o Hospital Gemelli para manifestar pessoalmente sua solidariedade. Ainda que não tenha podido encontrar-se diretamente com o pontífice devido às restrições médicas. Nas redes sociais, a hashtag PrayForPope tornou-se um dos assuntos mais comentados globalmente, reunindo mensagens de apoio de celebridades, atletas e cidadãos comuns. Milhões de pessoas compartilharam memórias de encontros com Francisco ou momentos marcantes de seu papado.
Esta mobilização mundial ilustra o impacto que o primeiro Papa latino-americano da história teve além dos limites tradicionais da Igreja Católica. Seu carisma, simplicidade e mensagens de inclusão e misericórdia construíram pontes com pessoas de diferentes origens, religiões e ideologias políticas. Enquanto os médicos continuam seu trabalho no Hospital Gemelli, esta rede global de orações e bons pensamentos representa uma forma de esperança e apoio que transpõe barreiras geográficas, culturais e religiosas, unindo a humanidade em torno da figura do pontífice enfermo. A atual crise de saúde do Papa Francisco não é um evento isolado, mas parte de uma longa história de desafios médicos que o pontífice tem enfrentado desde que assumiu o cargo em março de 2013. Ao longo dos anos, o líder da Igreja Católica tem lidado com diversas condições que gradualmente limitaram sua mobilidade e resistência física. Um dos problemas mais visíveis tem sido a dificuldade de locomoção. Desde 2022, Francisco passou a utilizar cadeira de rodas com frequência cada vez maior devido a dores crônicas nos joelhos e na região lombar. A condição, descrita pelos médicos como uma inflamação do ligamento do joelho combinada com artrose, tornou praticamente impossível para o pontífice caminhar longas distâncias ou permanecer em pé por períodos prolongados. Recentemente, uma queda em seus aposentos no Vaticano resultou em um hematoma visível no queixo. O incidente, embora não tenha exigido hospitalização imediata, aumentou as preocupações sobre o equilíbrio e a estabilidade do Papa, especialmente considerando sua idade avançada. Nas semanas seguintes, observadores atentos notaram também um hematoma no antebraço direito do pontífice durante audiências públicas, sugerindo possíveis quedas adicionais não divulgadas oficialmente. No inverno europeu deste ano, Francisco foi acometido por uma forte gripe que afetou significativamente seu sistema respiratório. A condição obrigou-o a usar um dispositivo auditivo durante celebrações importantes, como a Missa de Páscoa, para compensar a congestão que afetava sua audição. Esta infecção respiratória, aparentemente superada na época, pode ter deixado sequelas que contribuíram para a vulnerabilidade pulmonar evidenciada em sua atual pneumonia dupla. Para adaptar-se às crescentes limitações físicas do Papa, o Vaticano implementou diversas modificações nas instalações. Um elevador especial foi instalado para permitir que Francisco acessasse o altar da Basílica de São Pedro sem precisar subir escadas. Ajustes semelhantes foram feitos em outros locais frequentemente visitados pelo pontífice, demonstrando o esforço institucional para acomodar suas necessidades de mobilidade. O atual quadro de saúde marca, entretanto, uma ruptura significativa com o padrão anterior. Esta é a primeira vez desde 2013 que o Papa cancela completamente compromissos públicos devido à sua condição médica. Mesmo após a cirurgia de cólon em 2021, Francisco manteve parte de sua agenda, ainda que de forma modificada. O cancelamento total de atividades indica a seriedade sem precedentes da situação atual. Vale lembrar que Francisco teve parte de um pulmão removido quando era jovem na Argentina, devido a uma infecção grave. Esta condição pré-existente tem sido um fator de preocupação constante para sua equipe médica, especialmente quando o pontífice enfrenta problemas respiratórios como os atuais. A combinação destes diversos problemas de saúde, mobilidade reduzida, quedas recentes, infecções respiratórias recorrentes e a condição pulmonar pré-existente, criou o cenário para a crise médica atual. Enquanto a Igreja e os fiéis rezam pela recuperação do Papa, a história médica de Francisco adiciona uma camada de complexidade ao tratamento e às perspectivas de recuperação completa. À medida que a condição de saúde do Papa Francisco permanece delicada, cresce no mundo católico e além dele a discussão sobre um tema que antes seria considerado quase impensável, a possibilidade de renúncia do pontífice. Francisco, em várias ocasiões ao longo de seu papado, abordou abertamente este tema, demonstrando uma visão pragmática que contrasta com séculos de tradição. Em uma entrevista concedida em 2014, apenas um ano após sua eleição, Francisco declarou sem rodeios: "Não temo renunciar se minha saúde me impedir de exercer adequadamente o ministério petrino." Esta afirmação, repetida em variações ao longo dos anos, revela um líder consciente de suas limitações humanas e disposto a colocar o bem-estar da Igreja acima de considerações pessoais ou tradicionais. A possibilidade de renúncia papal, antes vista como extremamente excepcional, ganhou concretude histórica com o precedente estabelecido por seu antecessor imediato. Quando o Papa Bento XVI anunciou sua renúncia em fevereiro de 2013, foi a primeira vez em quase 600 anos que um pontífice tomava tal decisão.
Este ato, considerado revolucionário na época, abriu um novo capítulo na história moderna do papado, estabelecendo a renúncia como uma opção legítima e honrosa quando as circunstâncias assim exigirem. Nos corredores do Vaticano e nas comunidades católicas globais, as especulações sobre se a saúde de Francisco o obrigará a dar um passo ao lado intensificaram-se com a atual crise. Cardeais, bispos e teólogos discutem discretamente os cenários possíveis, enquanto fiéis comuns expressam suas preocupações e opiniões nas redes sociais e em conversas cotidianas. O debate central gira em torno de questões profundas sobre liderança e responsabilidade. Por um lado, existe a questão prática da capacidade de Francisco continuar liderando efetivamente uma instituição global com mais de 1,3 bilhão de membros. A governança da Igreja Católica exige não apenas sabedoria espiritual, mas também existência física para as inúmeras funções cerimoniais, administrativas e diplomáticas que o cargo demanda. Por outro lado, há a questão fundamental da sobrevivência pessoal do pontífice. Muitos médicos têm expressado preocupações de que a continuidade do estresse associado às responsabilidades papais poderia comprometer seriamente as chances de recuperação de Francisco, potencialmente acelerando o declínio de sua saúde já fragilizada. O próprio Francisco, mesmo antes desta crise, deixou instruções claras para o caso de ficar incapacitado. Em várias conversas com assessores próximos, o pontífice teria estabelecido parâmetros específicos para avaliar quando seria o momento apropriado para considerar a renúncia, demonstrando sua preocupação com uma transição ordenada caso se torne necessária. Esta discussão ocorre em um momento particularmente significativo para a Igreja Católica, quando muitas das reformas iniciadas por Francisco ainda estão em andamento e seu projeto de transformação institucional poderia ser considerado incompleto. A possibilidade de renúncia, portanto, não é apenas uma questão de saúde pessoal, mas carrega implicações profundas para o futuro da Igreja e para o legado de um dos pontificados mais transformadores da era moderna. Enquanto o mundo católico reza pela recuperação do Papa Francisco, surgem informações de que o pontífice já tomou medidas concretas preparando a Igreja para um futuro que pode não incluí-lo. Estas preparações revelam tanto sua visão prática quanto sua coerência com os valores de humildade e simplicidade que têm caracterizado seu papado. Uma das mudanças mais significativas implementadas por Francisco refere-se aos ritos funerários papais. Tradicionalmente, o funeral de um papa inclui cerimônias elaboradas e protocolos rigorosos desenvolvidos ao longo de séculos. Francisco, contudo, optou por reformar estes procedimentos, estabelecendo diretrizes para uma cerimônia consideravelmente mais humilde e direta. Esta decisão alinha-se com seu constante esforço para reduzir a pompa associada ao papado e refocalizar a atenção na mensagem evangélica em vez dos aspectos cerimoniais. Outra escolha pessoal reveladora é sua decisão quanto ao local de sepultamento. Rompendo com a tradição recente de papas sendo enterrados nas grutas vaticanas, sob a Basílica de São Pedro, Francisco expressou o desejo de ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Este templo, um dos mais antigos dedicados à Virgem Maria em Roma, tem profundo significado pessoal para o pontífice, que costuma visitá-lo para rezar antes e depois de suas viagens internacionais. A escolha reflete sua devoção mariana e também seu vínculo com as tradições mais antigas da Igreja. No âmbito administrativo, Francisco tomou medidas para garantir a estabilidade institucional em caso de transição. Uma decisão particularmente notável foi a extensão do mandato do cardeal Giovanni Battista Re como decano do Colégio de Cardeais. Aos 91 anos, Re é uma figura de imensa experiência, tendo servido sob 3 papas diferentes. Sua função como decano seria crucial durante um período de sede vacante, pois lideraria as congregações gerais dos cardeais e supervisionaria os preparativos para um conclave. De modo similar, o Papa estendeu o mandato do cardeal argentino Leonardo Sandri, de 81 anos, como vice-decano do colégio. Sandri, também com vasta experiência na diplomacia vaticana e na administração curial, seria um apoio fundamental para Re durante qualquer período de transição. Como conterrâneo de Francisco, Sandri também representa uma conexão com a América Latina, região que o atual Papa trouxe para o centro das atenções da Igreja Global. Estas escolhas demonstram que Francisco está priorizando a estabilidade e a experiência sobre a renovação geracional em posições-chave que seriam essenciais durante uma possível transição. Ao manter cardeais idosos mas profundamente experientes em papéis estratégicos, o pontífice parece estar construindo uma estrutura de liderança provisória que poderia navegar com segurança as águas potencialmente turbulentas de um período sem papa.
Os observadores do Vaticano interpretam estas medidas como sinais de um líder prudente que, mesmo esperando recuperar-se completamente, não hesita em preparar contingências para garantir que a instituição que lidera possa continuar funcionando sem sobressaltos, independentemente das circunstâncias pessoais que venha a enfrentar. Entre as medidas mais significativas tomadas pelo Papa Francisco para garantir a continuidade de sua visão para a Igreja está a cuidadosa remodelação do Colégio de Cardeais. Ao longo de seu pontificado, Francisco realizou consistórios regulares para nomear novos cardeais, com um padrão claro emergindo dessas escolhas. Uma igreja verdadeiramente global, com vozes de regiões tradicionalmente subrepresentadas na liderança católica. As nomeações mais recentes reforçam esta tendência, com uma ênfase especial em cardeais oriundos da América Latina, Ásia e África. Esta diversificação geográfica não é apenas simbólica, mas profundamente estratégica, pois são estes cardeais que eventualmente elegerão o próximo Papa caso um conclave se torne necessário. Na América Latina, berço do próprio Francisco, as nomeações recentes incluem figuras de destaque como os arcebispos de Santiago, Guayaquil, Porto Alegre e São Luís. Estes prelados compartilham muitas das prioridades pastorais de Francisco, especialmente seu foco nas periferias sociais e seu compromisso com uma igreja mais próxima dos pobres e marginalizados. Sua inclusão no Colégio de Cardeais fortalece a representação latino-americana, região que abriga quase 40% dos católicos do mundo. Particularmente notável foi a nomeação do cardeal Ignacy Gbagbo da Costa do Marfim, vista por muitos analistas como um sinal de que Francisco estaria abrindo caminho para a possibilidade histórica de um Papa africano. Gbagbo, conhecido por seu trabalho em diálogo interreligioso em uma região com significativa população muçulmana, representa o crescimento dinâmico do catolicismo no continente africano. Entre as escolhas mais comentadas está Timothy Radcliffe, pregador dominicano britânico que tem sido uma voz influente no processo sinodal para uma igreja mais inclusiva. Radcliffe, conhecido por suas posições abertas sobre questões contenciosas como a inclusão de pessoas LGBTQ+ na vida eclesial, simboliza o desejo de Francisco de promover um diálogo mais abrangente sobre temas que dividem a comunidade católica. O arcebispo de Lima, Gustavo Castilho Matazoglio, é outro exemplo significativo. Sua elevação ao cardinalato reforça a posição de líderes que se posicionaram claramente contra movimentos conservadores dentro da Igreja. Castilho tem sido uma voz consistente em apoio às reformas de Francisco, defendendo uma abordagem mais pastoral e menos doutrinária em questões sensíveis. O padrão destas nomeações revela a formação deliberada de um colégio de cardeais alinhado com a visão progressista de Francisco para a Igreja Católica. Ao escolher figuras que compartilham sua ênfase na misericórdia, no diálogo e na inclusão, o pontífice está efetivamente plantando as sementes para que sua abordagem pastoral continue mesmo após o fim de seu papado. Estatisticamente, Francisco já nomeou mais de 70% dos cardeais eleitores que participariam de um futuro conclave. Esta maioria substancial torna altamente provável que seu sucessor seja alguém comprometido com a continuação das reformas que caracterizaram seu pontificado, assegurando que a igreja em saída que ele promoveu não seja apenas um momento passageiro, mas uma transformação duradoura no rumo da instituição bimilenar. Enquanto a saúde do Papa Francisco permanece frágil, muitos fiéis e observadores refletem sobre o significativo legado que seu pontificado já construiu e a visão transformadora que ele estabeleceu para o futuro da Igreja Católica. Desde sua eleição em 2013, Francisco empreendeu um caminho claro rumo a uma igreja mais atenta aos desafios contemporâneos e mais próxima das pessoas comuns. Central em sua visão está o compromisso com uma igreja mais inclusiva e diversa. O Papa argentino tem repetidamente enfatizado que a igreja deve ser um hospital de campanha aberto a todos, particularmente aos marginalizados e excluídos. Esta metáfora resume sua abordagem pastoral, que prioriza o acolhimento sobre o julgamento e a misericórdia sobre a rigidez doutrinária. Suas conhecidas perguntas, "Quem sou eu para julgar?", tornaram-se emblemáticas desta postura. Francisco dedicou considerável energia aos esforços para modernizar as estruturas eclesiásticas, especialmente a Cúria Romana, o aparato administrativo central da Igreja. Sua reforma curial, codificada na Constituição Apostólica Praedicate Evangelium de 2022, reorganizou completamente os departamentos vaticanos, enfatizando a evangelização e permitindo que leigos, incluindo mulheres, ocupem posições de liderança anteriormente reservadas apenas a clérigos. Este impulso reformista não ocorreu sem resistência.
As tensões com setores conservadores dentro do Vaticano têm sido uma constante em seu pontificado. Cardeais e bispos que preferem uma interpretação mais tradicional da doutrina católica frequentemente expressaram preocupações sobre o que percebem como uma diluição da identidade católica. Francisco, embora respeitoso do diálogo, manteve-se firme em sua visão de uma igreja em transformação. Um aspecto distintivo de seu legado é o foco na universalidade autêntica do catolicismo. Ao nomear cardeais de países nunca antes representados no colégio cardinalício e ao realizar viagens apostólicas a regiões periféricas, Francisco demonstrou concretamente que a Igreja Católica não é europeia com extensões globais, mas verdadeiramente universal em sua natureza e liderança. Talvez nenhum aspecto de seu papado tenha sido mais visível que sua preferência pela simplicidade e humildade. Da decisão de residir na Casa Santa Marta em vez do Palácio Apostólico, à escolha de veículos modestos para suas viagens, Francisco praticou o que pregou sobre uma igreja pobre para os pobres. Estes gestos simbólicos, longe de serem meras relações públicas, refletem sua convicção profunda sobre como o poder e a autoridade devem ser exercidos a serviço, não para privilégio. Consciente de sua própria mortalidade, Francisco tem trabalhado metodicamente para assegurar que seu legado continue mesmo após seu pontificado. Além das nomeações cardinalícias estratégicas, ele institucionalizou muitas de suas reformas através de documentos oficiais e mudanças estruturais que seriam difíceis de reverter por um sucessor. O processo sinodal que ele iniciou, incentivando maior participação e diálogo em todos os níveis da Igreja, representa talvez sua contribuição mais duradoura. Uma mudança na própria cultura eclesiástica, de uma estrutura hierárquica rígida para uma comunidade mais participativa onde diversas vozes são ouvidas e valorizadas. Enquanto o Papa Francisco luta contra seus problemas de saúde, o mundo católico já começa a contemplar, ainda que discretamente, as grandes questões sobre o futuro do papado e da Igreja Católica. Este momento de incerteza revela linhas de tensão que provavelmente se intensificarão quando um novo conclave eventualmente se tornar necessário. As possíveis disputas internas entre progressistas e conservadores, que já marcaram o pontificado de Francisco, prometem ganhar nova intensidade. De um lado estão os cardeais e bispos que abraçaram a visão de uma igreja mais aberta, dialogal e misericordiosa. De outro, aqueles que temem que mudanças demasiado rápidas possam diluir a identidade católica e comprometer ensinamentos tradicionais. Esta polarização, refletida tanto na hierarquia quanto entre os fiéis comuns, sugere que o próximo conclave poderá ser marcado por debates profundos sobre a direção futura da Igreja. Uma das possibilidades mais comentadas é a eleição de um papa proveniente de uma região não europeia, consolidando a tendência de globalização iniciada com o próprio Francisco. Muitos observadores apontam para a África, onde o catolicismo cresce rapidamente e produz líderes dinâmicos, ou para a continuidade da representação latino-americana, região que abriga o maior contingente de católicos no mundo. Cardeais como Peter Turkson de Gana, Robert Sarah da Guiné ou Odilo Scherer do Brasil são frequentemente mencionados como potenciais papáveis. No entanto, persiste uma grande incerteza sobre quem poderia efetivamente suceder Francisco. Diferentemente de conclaves anteriores, não há figuras que emergiram claramente como favoritas, em parte porque o atual Papa promoveu uma diversidade tão ampla de líderes. Este cenário aberto adiciona uma camada extra de imprevisibilidade ao futuro próximo da Igreja. Talvez a questão mais significativa seja se as reformas iniciadas por Francisco continuarão após seu pontificado. A história da Igreja mostra que transições de liderança frequentemente trazem mudanças de ênfase ou mesmo redirecionamentos significativos. As reformas estruturais, como a reorganização da Cúria, provavelmente permanecerão em vigor, mas elementos mais controversos de sua abordagem pastoral poderiam ser revisitados por um sucessor com visão diferente. O que está em jogo fundamentalmente é uma batalha pela direção futura da Igreja Católica. Esta não é simplesmente uma disputa entre progressistas e conservadores, termos que simplificam excessivamente a complexidade teológica e pastoral em questão, mas um discernimento sobre como a Igreja deve se posicionar frente aos desafios contemporâneos enquanto permanece fiel à sua missão essencial. Os mais de 1,3 bilhão de católicos no mundo observam este momento com uma mistura de apreensão e esperança. Para muitos, as reformas de Francisco representaram uma renovação bem-vinda e um retorno às raízes evangélicas. Para outros, causaram desconforto e perguntas sobre constância doutrinária.
O que é certo é que a Igreja Católica está em um ponto de inflexão histórico, onde decisões tomadas nos próximos meses ou anos poderão moldar sua trajetória por décadas. Enquanto o Papa Francisco continua sua batalha pela saúde, estas questões permanecem no horizonte, lembrando que a história desta instituição bimilenar continua em movimento, enfrentando o desafio perene de manter-se relevante em um mundo em rápida transformação. A situação do Papa Francisco é preocupante, e o futuro do Vaticano pode estar prestes a mudar. Agora só nos resta aguardar e torcer para que ele se recupere. O que você acha sobre tudo isso? Será que o Papa vai conseguir superar mais esse desafio? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like para ficar por dentro de todas as atualizações. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.